Sabia que o CID M54 é o CID que mais aposenta no Brasil? É o CID da dorsalgia. É aquele que muitas vezes o paciente encontra-se frente a um perito ou até alguém da família dizendo: isso aí está inventando desculpa para evitar o trabalho. Mas é uma alteração que acomete milhões de pessoas. E interessante que, assim como está aumentando o número de casos de dorsalgia, o número de publicações a respeito de como resolver esse problema, trabalhos científicos, também tem aumentado. Tem hoje mais de 94 mil publicações científicas, e nos últimos 10 anos aumentou essas publicações em mais de 120%. Mas mesmo assim, o número só vem aumentando de dor lombar. E a dor lombar ela é a principal causa, então, da aposentadoria por invalidez, da incapacidade temporária, do direito ao auxílio-doença. E o perito, assim como o paciente médico, eles precisam reunir uma série de laudos médicos e outros documentos para realmente comprovar a existência da back pain. Né? Aqui, ó, esse é o artigo mostrando então essa grande incidência de publicações nos últimos anos. A medicina baseada em evidências, ela diz o seguinte, que as alterações de imagem, principalmente as alterações degenerativas, discais, os osteófitos, eles nem sempre guardam uma relação com o grau de incapacidade do paciente. Isso é muito bem conhecido. E 10 anos atrás se falava muito dos fatores psicossociais, eles se mostram mais relevantes em nível de alta evidência para premeditar a evolução do quadro. Mas não é muito, não é bem assim, não é culpando os fatores psicossociais que a gente está conseguindo resolver esse problema do número de incapacidades e a questão pericial ficou inclusive mais complexa. Então, existem alguns outros pontos novos, mais importantes, além de considerar tudo o fator psicossocial. Aqui é uma revisão do Bridge, publicado no American Journal of Neuroradiology, onde ele mostra uma alta prevalência então dessas alterações degenerativas de imagem, então degeneração do disco, protuberância, perda do sinal do disco, degeneração das facetas, à medida que envelhecemos. Então, mesmo indivíduos jovens, quase 40% deles vão ter alguma alteração em imagem, mesmo sendo totalmente assintomáticos. À medida que eles envelhecem, mais de 50%, 60% das pessoas aí vão ter, sim, alterações em imagem. Então, não é o método de imagem tradicional, anatômico, que vai servir para perícia em relação à incapacidade. Isso é muito bem conhecido de todos. Até se você quiser ter uma ideia para a sua idade, se você colocar a sua idade menos esses valores, você já vai ter uma ideia da prevalência de alterações degenerativas. Então, para uma pessoa de 40 anos, vejo 30% delas já vão ter algum grau de alteração degenerativa, mesmo sendo assintomáticas. 50 anos, 40%, e a partir dos 60 anos, metade das pessoas vão ter, então, essa prevalência de alterações em exames de imagem. Então, a prevalência, para quem não lembra, é um termo usado na epidemiologia para identificar quantas pessoas em uma determinada população têm aquela condição. Né? Você vai numa festa e vê pessoas usando um chapéu vermelho. Então, seria você contar quantos chapéus vermelhos tem no número total de pessoas dentro daquela festa. Essa é a prevalência de chapéus vermelhos. Aqui, no caso, alterações em pessoas assintomáticas. A medicina de evidência também ela traz o seguinte informação. Né? Então, devido a essa elevada prevalência de alterações nos exames de imagem, faz-se imperativo a correlação dos achados, assim, principalmente com as informações colhidas na anamnese e no exame físico do paciente. Mas o que acaba acontecendo? Se você for em qualquer congresso, evento de ortopedia ou especificamente dor lombar, você vai encontrar sempre um slide muito clássico dizendo 80% das dores lombares são inespecíficas. Isso é, não existe uma causa clara, anatômica evidente. Será que não existe uma causa ou não existe um diagnóstico evidente? Aqui entramos num ponto tão importante do fato onde muitos consideram que esses 80% estão relacionados a algo psicossomático
ou psicossocial. Mas não é bem assim. A dor, ela altera assim, os neurônios do sistema nervoso central, que eles se tornam mais hiperativos ao estímulo, ativando receptores NMDA na medula, aumentando a liberação de neurotransmissores excitatórios, que é o glutamato, e isso vai alterando o que a gente chama neuroplasticidade. São alterações bioquímicas, inclusive morfológicas cerebrais, à medida que essa dor ela se perpetua. É o que leva muito desses pacientes a ter um quadro muito evidente de depressão, ansiedade e estresse, o que confunde como fator psicossocial. Será que o fator psicossocial não é uma causa, é mais consequência do que a causa em si? Nós temos que tomar cuidado, porque esses fatores, essas alterações emocionais, elas vão mudar principalmente o eixo hipotálamo hipófise adrenal, HPA, liberando mais cortisol e piorando a dor. Então fecha-se um ciclo. Então, existe sim algo que não é só psicossomático ou psicossocial. Quando a gente fala que tem algo psicossomático, a gente está criando um viés de diagnóstico, um viés de atribuição, que é aquele diagnóstico que é influenciado por fatores não relacionados à verdadeira causa subjacente, né? Então, atribuir dor crônica exclusivamente a fator psicossocial sem considerar causas biológicas. Cuidado. E também a gente cai no erro de confusão de fatores ou confoundings, que é a confusão sobre o que realmente está provocando o problema no paciente. Não. A solução para isso são estudos melhores, estudos que utilizam métodos de randomização, separando em grupos, fazendo cegamento, duplo cegamento, controle das variáveis em relação à influência de fatores psicossociais, idade, tipo de trabalho, estratificação melhor, separando melhor os grupos entre os gêneros, o fator de impacto, a hora de trabalho. Tem os modelos de regressão estatística para ajudar a controlar essas variáveis de tempo, para que a gente não tenha tanta influência dos fatores psicossociais, o pareamento ou matching, considerando a participação das características, a comunidade, a gravidade da condição entre os grupos de estudo. Então, existem várias outras maneiras, e chegando em estudos desse tipo, a gente vai começar a perceber que os fatores psicossociais não são exclusivamente a principal causa aí da dor lombar. Apesar das protusões discais detectadas em exames radiológicos serem frequentemente incriminadas como a causa dos quadros dolorosos, elas raramente são responsáveis pela dor. Então estamos aqui no dilema. Puxa, não é alteração radiológica e não é alteração psicossocial. E o que é, então? Como é que a gente vai lidar com essa situação? É engraçado porque, para o paciente, ele não entra nessa discussão porque ele sabe que dói. Né? Você sabe onde dói. Mas a questão é a origem dessa dor. Aonde está a origem dessa dor? É a lombar que dói ou o cérebro que dói? Claro que é o conjunto, é o corpo inteiro, né? Poucas vezes a resposta vai estar no exame tradicional de imagem. Raramente vai estar lá, porque quando aparece alteração no exame radiológico, seja o raio-x, ressonância, a tomografia, já é uma situação praticamente cirúrgica para explicar, porque basta você tirar aquilo para resolver a dor, não é? Mas não é o que acontece. Então é importante, primeiro, ter um reconhecimento precoce da dor como doença. Dor intensa com exames normais, o que não é raro observar, então, indivíduos nessa condição. O importante dessa discussão, por mais que a gente seja ela bastante polêmica e difícil de encontrar uma solução, o diagnóstico precoce e o tratamento inicial ou medidas preventivas vão levar aos melhores resultados dentro de um contexto, dentro de uma cidade, de uma empresa, assim por diante. Casos não reconhecidos precocemente tendem então a evoluir com uma dor crônica, dor-doença, com toda a sensibilização do sistema nervoso central, como eu comentei anteriormente. E aí vem então, portanto, a dúvida na avaliação da dor. A dor sem achados objetivos, a dor onde você não tem exames que comprovem, ela gera a desconfiança. Então, a suspeita de simulação, suspeita de ganho secundário, e parece que para o perito ele tem uma confirmação mais clara quando existe sim achados específicos. Perda da função motora, a fraqueza, a deformidade,
a restrição da mobilidade, da amplitude do movimento, espasmos musculares evidentes, alterações de reflexos tendinosos, hiperreflexia ou hiporreflexia, atrofias musculares. Nessa situação, a dor fica muito mais clara e evidente. Só que também não é os achados mais comuns, não é o mais comum na maioria dos pacientes com dor crônica. Pasmem vocês que esses achados específicos, eles fazem parte só de 13% da população que tem aí um quadro definido de alteração anatômica e dor. 87% dos pacientes, eles não têm uma alteração objetiva e clara. Então, é a situação muito comum que a gente vê nos exames solicitados no Sistema Único de Saúde, 70% deles resultam normal em pacientes com dor. Né? Então, como lidar com essa subjetividade? Como saber se dentro desse grupo aqui tem pacientes aí que tem essa causa de dor relacionada à depressão, ou um ganho secundário também, ou uma mistura disso tudo. É bastante complexo. Então, primeiro fato em importância é reconhecer a dor, entender a dor. A dor aguda é como um alarme de incêndio, muito claro. Então não adianta desligar o alarme, você tem que ir lá apagar o incêndio. Só que a dor crônica é diferente. A dor crônica é como se esse alarme aqui ainda continuasse tocando, mesmo quando já se apagou o incêndio, quando já não tem tendinite, ali evidente no exame de imagem. Então existe um problema, uma doença ainda continua, então a dor lá, ela passa a ser o que a gente chama dor-doença, então é esse alarme tocando, disparando, sem que tenha o incêndio propriamente dito. E é uma questão bastante relevante, porque é o que tem sido gerado mais confusão junto ao INSS. Situações aqui, a tendinite, a bursite, síndrome do túnel do carpo. E à medida que a dor então, vai evoluindo, ela passa dessa situação de dor localizada, uma dor regional que vai se ampliando cada vez mais, a ponto que você já não tem nem mais a origem da dor. É quando a gente chama dor-doença. Na maioria das vezes as pessoas pensam dor apenas como um sintoma de uma doença, mas isso, a maioria das vezes, sim, isso é verdade, mas à medida que ela se torna crônica, isso acontece em 10% das dores agudas, ela vai se persistindo durante meses, anos, até virar essa alteração mais ampla. Então imagine um alarme da casa do seu vizinho tocando por mais de 3 meses. Ficaria louco, né? Todo dia lá está tocando alarme e não tem incêndio nenhum. Então a dor crônica é o alarme, ele fica mais audível a longas distâncias, você não aguenta mais o alarme tocar e toda vez que ele toca, você fica mais irritado e lhe incomoda muito. Então é essa analogia com a dor crônica. Uma nova abordagem, ela deve estar focada nisso aqui. Ó. Devemos dar um passo à frente e considerar que os portadores de dor crônica de origem osteomuscular devam ser classificados pelo INSS não como no capítulo M das patologias osteomusculares ou G das síndromes compressivas, como cintura do carpo, mas como R52.1, que é a dor crônica e tratável, ou R52.2, que é outros tipos de dor crônica. Então, considerar a dor crônica também na avaliação pericial e não somente a alteração propriamente dito de lesão degenerativa ou compressiva, porque muitas vezes essas alterações não vão estar presentes mesmo no paciente que tenha a dor-doença. Como Albert Einstein disse uma vez, né? Não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando os criamos. Então, para a dor lombar, precisamos mudar essa postura. Essa frase dele destaca a importância de a gente repensar a abordagem da dor, especialmente a dor crônica, aquela que continua soando como um alarme, mesmo depois de ter o problema inicialmente resolvido. Precisamos de uma nova maneira de pensar sobre a dor, não apenas como sintoma, mas como uma condição complexa que exige uma abordagem mais profunda e diferenciada, e que precisa, sim, de tecnologia para resolver isso.